Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Bem, nós fizemos uma revisão na semana passada, na semana 20, sobre classes gramaticais. Como eu escrevi naquele documento que eu mandei para vocês no Word, as classes gramaticais estudam a essência das palavras, certo? Existem 10 classes gramaticais e nós vimos exemplos, explicações ali que eu coloquei para vocês. Agora a gente vai começar a estudar a palavra dentro de um contexto frasal. Porque, a princípio, quando a gente olha a classe gramatical de uma palavra solta, a gente pode tirar conclusões diferentes de quando ela está de determinada forma dentro de uma frase. Então, por exemplo, amar. Amar é um verbo, ok? Um verbo no infinitivo. Essa é a classe gramatical do verbo amar. Mas se numa frase nós colocarmos escrito assim, o amar é gratificante, ao colocar o artigo definido o na frente de amar, nós transformamos o verbo amar em substantivo, ok? E aí, nesse caso, nesse contexto frasal, amar, apesar de ter uma estrutura, ter a terminação de verbo no infinitivo, né? Que é de verbo, apesar de ter essa estrutura verbal, está cumprindo o papel ali de um substantivo. Então, é necessário que nós estudemos essas posições das palavras na frase, né? E como nós vamos fazer esse estudo, nós vamos começar a falar sobre funções sintáticas agora, ok? Uma coisa é a classe gramatical, é a essência daquela palavra. Outra coisa é a função sintática, a função que ela exerce, né, dentro de uma sentença, de uma frase. Então, por exemplo, amar, nós vimos que assim, a palavra sozinha, ela é considerada um verbo no infinitivo. Ao falarmos o amar é gratificante, nós transformamos o amar em substantivo e é o sujeito da frase, né? Quem é gratificante? O amar. Então, a gente já viu agora que na frase a classe gramatical dele mudou para substantivo e a função sintática que ele exerce é de sujeito. Então, calma, nós vamos rever com muita calma verbos, sujeitos, complementos, né? E para começar tudo isso, nós precisamos falar sobre transitividade verbal. Bem, nós já vimos que os verbos são estudados, né, em pessoas do discurso diferentes, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós vimos que os verbos são estudados em diferentes modos verbais, que é o indicativo é aquele modo verbal que te traz uma certeza. O subjuntivo é um modo verbal que te traz uma dúvida ou uma condição. E o imperativo é aquele que traz uma ordem, certo? Então, eu falo é uma certeza, certo? É um verbo no indicativo. Eu falaria é uma dúvida, uma condição, é algo que poderia ter acontecido, mas não se concretizou, tá? Então, esse verbo falaria está no subjuntivo. E fale é uma ordem dirigida ao meu interlocutor, por isso está no imperativo. Além dos modos verbais, nós também temos as formas nominais dos verbos, né? Então, como nós vimos, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Além desses estudos que nós vimos, eu também cito naquele documento da aula passada que o verbo pode ser de 3 tipos. O verbo pode ser de ação, de ligação ou de fenômeno da natureza, referente a fenômeno da natureza. Então, o verbo de ação vai ser toda aquela ação, né, no mundo, certo? Então, dormir, pensar, morrer, calcular, andar, correr, pular, né? São verbos que, mesmo que tragam movimento ou não, são verbos de ação. Já os verbos de ligação são verbos que, na frase, eles têm como função ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Então, ela está empolgada. Verbo está, ok?
Quem está empolgada? Ela é o sujeito. Ela está o quê? Empolgada. Empolgada é uma característica de ela, né? Do verbo ela. Do substantivo, ou do pronome ela, né? Que cumpre o papel de sujeito. Essa é uma característica. O verbo estar aí no meio, né? Que tá no presente do indicativo, né? Estar. Ele liga essas características. Então, por isso que ele é um verbo de ligação. E para o verbo ser, de fato, de ligação, depende muito da construção frasal. Nós vamos ver com calma quais são os verbos de ligação, tá? Então, eles indicam estados, emoções. Ela parece triste, ela está feliz, ela ficou empolgada. São verbos que mostram emoções referentes ao sujeito. E já o verbo de fenômeno da natureza é aquele, né? Por exemplo, chover, trovejar, ventar, né? Hoje, nessa aula sobre transitividade verbal, nós vamos ver verbos de ação e verbos de fenômenos da natureza, ok? Os verbos de ligação vamos falar muito pouco, mas vamos ter uma aula depois, né, para ver com mais detalhes sobre isso. Voltando. Volta. Ok, volta. Bem, então, quais são os nossos objetivos nessa aula? Né? Nós vamos ver que o verbo pode ser transitivo ou não, e eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Identificar o verbo, então, que é intransitivo e o que é transitivo. Identificar qual tipo de transitividade do verbo, se ele for transitivo, se é direta ou indireta. Para esse estudo, a gente vai revisar um pouco de regência verbal, ok? Vamos ver com calma tudo isso. E vamos ver a forma correta de alguns exemplos, né? De se colocar preposição, preposicionar os complementos do verbo de acordo com a regência do verbo. Parece tudo muito complicado falando assim, mas calma, vocês vão lembrar. É algo que nós falantes sabemos instintivamente e a gente vai conseguir estudar tranquilo. Bem, então o conteúdo dessa aula é transitividade verbal, nós vamos ver complementos verbais e regência verbal, mas o foco principal nosso é transitividade verbal. E só para lembrar, os verbos de ligação têm complemento, como eu falei, né? Ela está empolgada. Empolgada é algo que está depois do verbo, mas não é um complemento do verbo, na verdade, é uma característica do sujeito. Então, nós vamos ver isso numa outra aula sobre os verbos de ligação. Bem, nós precisamos ver quando um verbo sozinho ou na frase possui a necessidade ou não de um complemento. É difícil você tirar um verbo de um contexto, pegá-lo assim solto e falar sobre a transitividade dele. Na verdade, não é difícil. Muitas vezes a gente vai chegar a uma resposta certa e que vai contradizer algo que a gente vê dentro de uma frase. Então, na verdade, a gente tem que ver um verbo, quando ele está sozinho, se ele tem possibilidade de ter complementos, então se ele pode ser transitivo ou não. Na frase, a gente vai analisar se ele está transitivo, certo? Ou se ele está intransitivo. Bem, então nós vamos ver aqui as abreviações, tá? Eu vou utilizar com vocês verbos intransitivos, VI, verbos transitivos VTD, verbos transitivos indiretos, VTI, verbos transitivos diretos e indiretos, VTDI, ok? Atenção ao contexto frasal, como eu falei para vocês. A frase pode mudar muita coisa em relação a esse verbo. Vamos lá. Vamos olhar esses verbos que estão totalmente soltos, que não é a melhor forma da gente aprender, mas primeiro vamos olhar, né? Porque muitas vezes é como vocês aprenderam, a gente ouve muito o ensino a partir daí do verbo solto, né? E depois a gente vai contextualizar. Então, quais desses verbos precisam de um complemento? Né? Precisam ou então aceitam um complemento. Abraçar. É possível abraçar algo ou alguém? Sim. Abracei minha mãe, abracei o poste, a árvore, ok? Comer. Pode ter complemento? Sim. Comi macarrão, né? Ou qualquer outra variedade. Dormir. Pode ter complemento? Não. Quem dorme, dorme. Você vai falar, professora, mas eu dormi na cama. Esse é um complemento. Na cama é onde aconteceu a ação de dormir. É um adjunto adverbial, nós vamos ver com calma. Então, dormir não tem complemento de uma ação. Quem dorme, dorme. Dormir serenamente é a forma como você dormiu.
Percebe que é diferente de comer macarrão? Quando você diz que comeu macarrão, macarrão é um complemento da ação de comer. E não a forma como você comeu. Porque você poderia dizer, comi macarrão em casa rapidamente. Em casa e rapidamente, sim, são advérbios, locuções adverbiais que estão dando circunstância para a ação de comer. Mas o único complemento de comer é macarrão. Já dormir, não precisa, não aceita o complemento, ok? Chorar é um verbo que, a princípio, é intransitivo. Quem chora, chora. Se você disser que a pessoa chorou lágrimas, pode ser considerado redundância ou pode ser uma linguagem já mais conotativa ou já mais poética e você quer enfatizar isso, porque você pode tanto dizer que a pessoa chorou lágrimas quanto chorou sangue, chorou suor, e aí você pode brincar com sentidos figurados, né, livremente, se o contexto em que você está produzindo o seu texto, escrito ou falado, permite, né, se você vai ser compreendido falando dessa forma. Então, chorar, a princípio, é um verbo intransitivo. A gente fala, não, quem chora, chora, não tem complemento. Mas dependendo de como ele aparecer na frase, ele pode ter um complemento. A mesma coisa de dormir, ok? Quem dorme, dorme. Mas vocês já devem ter ouvido frases do tipo, ele dormiu o sono dos justos, né? Quem dorme só simplesmente dorme. Quando se fala que ele dormiu algo, aí está se colocando um complemento para esse verbo de uma forma conotativa, de uma forma que não está prevista na norma padrão, ok? Então, nessa frase poética, o verbo dormir passa a ter um complemento. Então, calma, a gente vai ver com calma, e essa relativização que eu tô fazendo, né, de que acontece mesmo, vai facilitar o seu aprendizado. Obedecer. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém, certo? Obedece algo a alguém. Então, é possível sim haver complemento. Agradecer. Agradece algo a alguém também. Querer. Você pode querer algo ou você pode querer a alguém. E aqui, quando você quer algo ou quer a alguém, a presença dessa preposição a muda o sentido do verbo querer. Nós vamos ver daqui a pouco. E pedir. Pedir o quê? Pedir algo a alguém também. Então, a gente vê que existem verbos aqui que aceitam mais de um complemento, certo? E aqui é a mesma coisa. Assim como alguns verbos intransitivos, de repente, podem se tornar transitivos em algumas frases, verbos que aceitam complemento, que podem ser transitivos, em algumas frases vão aparecer intransitivos, sem nenhum complemento. Então, por exemplo, se você está num texto, né, num texto escrito, e está escrito assim, a mãe perguntou ao filho se ele quer tomar banho, né? O filho respondeu, eu quero. Nessa frase, o filho respondeu, eu quero, nós temos o verbo responder, certo? E querer. O verbo responder, a gente não vai ver agora. Mas olha aí o verbo querer, ele falou, eu quero. Tem algum complemento nesse verbo, eu quero tomar banho? Ok, ele poderia dizer, eu quero tomar banho. Mas se a mãe já falou sobre banho e ele simplesmente responde, eu quero, a mãe entendeu qual foi o recado que ele deu. Nesse caso, nessa frase do menino, eu quero, esse verbo querer está intransitivo, ok? Então, vocês precisam muito olhar o contexto da frase para não ficar confuso. Então, aqui ok, exemplo, né? O verbo abraçar aceita um complemento. Abraçar a mãe. Se aceita um complemento é porque ele é transitivo, é porque ele vai dar uma transitoriedade para a ação. A ação não vai só acontecer por si só, mas ela vai acontecer de acordo com elementos, né, que complementam essa ação. Então, abraçou quem? A mãe, certo? Então, esse é um verbo transitivo, ok? Comer o bolo, verbo transitivo. Dormir, como eu falei, já é chorar, intransitivo. Obedecer a regra, tem complemento, então é verbo transitivo, ok? Pagar o pão ao homem. Então, aqui, olha, pagar tem 2 complementos, certo? Aí você pode dizer, professora, mas pode ter 1000 complementos aqui. Poderia ser pagou o pão, o bolo, o leite, os ovos ao homem. O pão, o bolo, o leite, esses elementos todos estão antecedidos de artigos apenas. Todos eles são complementos diretos.
Então, ele é um verbo transitivo que aceita complemento como complemento ao objeto direto. Só que, além disso, ele é possível você pagar algo, né, o pão ou o que seja, a alguém. Quando você fala pagou ao homem, você tem uma preposição junto com o artigo o que torna esse complemento verbal intransitivo. Não, perdão. Transitivo indireto. Então, a transitoriedade, o pagamento aconteceu referente a alguma coisa e para alguém, certo? Como foi feito para alguém e nesse processo, né, entre o verbo e o complemento, existe a preposição a, é chamado de objeto indireto. Então, esse verbo, ele tem a capacidade de ser transitivo e ter um complemento direto e um complemento indireto. Nós vamos ver isso com calma. Querer, eu falei para vocês que existem duas situações, né? Então, quando você fala assim, ele quer a vaga, vaga é o objeto, é o que ele deseja, né? Uma vaga para uma universidade, que seja. Antes do vaga existe o artigo a, ok? Então, o querer, nesse sentido, quer dizer, é sinônimo de desejar, almejar, ok? Agora, quando você fala, ele quer ao bebê, ele quer bem, certo? Ele gosta do bebê. Então, essa preposição a, junto com o artigo o, né, ao bebê, faz a diferença, né, tanto do complemento que tá ali, que agora vai ser objeto indireto, e também muda o sentido do verbo. Então, nós vamos rever algumas coisas que vocês já viram sobre regência verbal, né, que são importantes na nossa aula. E pedir, né? Pedir ajuda ao guarda. Então, aqui também você pode ter um complemento que vem direto, né, da ação de pedir, e pode ter também um agente para quem você pede a ajuda, que é o objeto indireto. Pedir ajuda ao guarda. Vamos ver com mais detalhes, então. Bem, como eu falei, por que o abraçar a mãe é um verbo transitivo direto? Porque entre o verbo abraçar e o complemento mãe, existe um artigo a no meio. O artigo não torna o verbo o complemento indireto, ok? O artigo simplesmente está acompanhando o substantivo, como pode acontecer, né? Sempre antes de um substantivo pode ou não aparecer. Agora vamos ver obedecer. Obedecer à regra. Eu coloquei aí, né, a regra com crase. Esse a com crase indica, né, um artigo, né, referente à regra e preposição, né? Quem obedece, obedece a algo. Essa preposição tá aí. O verbo obedecer pede isso. Eu obedeci a ele, eu obedeci aos chefes, né? Então existe um artigo mais uma preposição. Por isso que existe uma crase nesse a, ok? Se há uma crase, se há preposição, então o verbo ele requer um complemento indireto, um complemento que vai ser ligado a ele, ao verbo, com uma preposição. Então é uma ponte que é colocada ali, né, entre verbo e complemento a uma preposição e por isso é chamado de indireto. Comer o bolo. Bem, qual o verbo? Comer. Qual o complemento, né? Bolo. Entre comer e bolo há apenas um artigo que está acompanhando o substantivo bolo. Então, como não há aqui no meio uma preposição fazendo essa ponte, esse é um objeto direto, certo? Então, o verbo comer é um verbo transitivo que aceita objetos diretos, sem o uso de preposição, ok? Bem, pagar o pão ao homem. Aqui nós vamos ver esse caso de quando aparecem dois tipos de complementos, né? Até então nós vimos verbos com um tipo de complemento, objeto direto ou objeto indireto. Olha aqui em pagar, pagar o pão ao homem. Primeiro, nós temos pagar pão, certo? Pão é um complemento do verbo, é o que está sendo pago. Entre pagar e pão existe o, artigo o. Esse artigo, né, por não ter uma preposição, torna esse complemento direto. O pão é um objeto direto de pagar. E ao homem? Bem, o pagamento foi feito a alguém, certo? Foi feito ao homem. Entre pagar e homem, existe a palavra ao. Aí você vai falar, professora, mas tem o pão aqui no meio. Qual que é a grande questão? Você pode mudar livremente
a ordem aqui dos objetos sem mudar o sentido da frase. Então, primeiro nós analisamos pagar o pão, ok. Agora troca a ordem dos fatores. Pagou ao homem o pão, ok? Então vamos analisar somente pagar ao homem, ok? Nessa relação entre pagar ao homem, entre pagar e homem, existe ao. Ao é a junção da preposição a, ok? E do artigo o, que acompanha o substantivo homem. Então, quando você paga, você pode pagar algo pelo produto a alguém, né? Quando você paga a alguém, você precisa dessa preposição fazendo essa ponte. Se esse verbo pagar tem esses dois tipos de complementos, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ter complemento direto e complemento indireto. Bem, aqui, como eu falei, a diferença do querer a vaga, né, do verbo querer. Querer a vaga é desejar. Então, aqui, o verbo querer significa desejar quando ele tem objeto direto, quando não existe preposição entre ele e o seu complemento. Então, ó, querer a vaga. Vaga aí é um substantivo feminino, o artigo que está à frente é o a, né? E por não ter crase, ele só pode ser um artigo. Se tivesse crase, a gente ia saber que há uma preposição junto. Mas como não tem, é só um artigo, quer dizer que esse é um objeto direto. Então, querer a vaga é um verbo transitivo direto e querer transitivo direto significa desejar. Agora, querer ao bebê, né? Verbo querer. Quer o quê? Beber. Só que, no caso, não se quer o bebê, se quer ao bebê. Ao você ter a inserção de uma preposição aí no meio, né? Entre querer e beber, você tem o, que é o artigo que acompanha o bebê, mas você tem um artigo, a preposição a, né? Nessa junção. Então, querer ao bebê já é uma ponte diferente. Você tem aí um artigo, você tem uma preposição que indica que o verbo é intransitivo. Ou seja, querer a é diferente de simplesmente querer. Querer é desejar. Querer a é gostar. Então, querer ao bebê é gostar do bebê, certo? Querer bem, ok? E aqui no exemplo, pedir ajuda ao guarda. Aqui é um verbo também que tem dois tipos de complementos. Pediu o quê? Podia pedir água, ajuda, conselho, abraço, mas pediu ajuda. Entre pedir e ajuda, que é o que foi pedido, não existe nada, né? Não tem nenhum artigo. Poderia ter? Poderia. Então, artigo é aquela coisa. Ele pode aparecer, mas ele não é obrigatório, né? Então, pediu ajuda, poderia ser pediu a ajuda, pediu uma ajuda, mas percebe, é opcional você colocar ou não, né? E depende do contexto, né? De qual ajuda que você está falando. Então, pedir ajuda, como não há nada entre os dois, né? Nem mesmo um artigo, ajuda é um complemento direto, é um objeto direto de pedir. Já pedir ao guarda, a gente tem aí uma preposição no meio, então é a mesma coisa, nós lemos pedir ajuda ao guarda. Ok, se nós lermos pedir ao guarda ajuda, dá na mesma coisa, ok? Por isso que a gente vai ver a relação direta entre pedir e ao guarda. Entre pedir e guarda, que é a quem se pede, existe aí o artigo o, certo? Que é referente ao substantivo guarda. E existe a preposição a. Então, a pessoa não só pediu algo, ela pediu a alguém, ok? Então, esse verbo pedir, ele ao mesmo tempo pode ter um objeto direto, que é o que se pede, e um objeto indireto, que é a quem se pede, ok? Por isso é um verbo transitivo, direto e indireto, ok? Bem, aqui mais alguns exemplos, né? Não. Ah, tá. Aqui só especifiquei o que eu escrevi antes, né? Obedecer à regra. Perdão. Era regra, né? Obedecer à regra. Se bem que de planta a gente tem que obedecer certinho, senão a planta morre, né? Então, aqui nesse slide que eu quero apontar para vocês é a questão da regência verbal. Então, percebe, quando você fala obedecer a alguém, percebe, já é instintivo nosso. Nós já sabemos que o verbo obedecer, quando se trata de alguma pessoa, né? Quando você obedece a alguma pessoa, você traz essa preposição a naturalmente.
Então, obedeceu à regra, obedeceu ao comando, ok? Se esse verbo obedecer pede uma preposição, a regência verbal dele é essa. Ele rege uma preposição a, ok? Então, por exemplo, eu comi, eu peguei, são verbos que não regem preposição. Você não precisa falar, eu comi ao macarrão, certo? Você fala diretamente, comi macarrão. Mas quando você obedece a alguém, você precisa ter essa preposição. Então, obedecer rege a preposição a, ok? Pagar ao homem, aí também. Quem paga pode pagar algo. Paguei o lanche, paguei o cinema, ok? Mas quando você paga para alguém, né? Você já vai ter aí uma preposição fazendo esse intermédio. Então, o verbo pagar, quando se refere a alguém, a quem vai receber o pagamento, é natural que nós coloquemos a preposição a ou para. Eu paguei para ela, ok? Eu paguei para a moça o lanche dela, certo? Eu paguei a moça o lanche dela. Então, a gente pode colocar a preposição a ou para, certo? Mas o verbo pagar, nesse contexto, quando se refere a alguém, exige uma preposição. Ele rege uma preposição. A mesma coisa que no verbo querer. Quando é querer de apenas desejar, a gente não usa preposição, né? Ah, eu quero uma folga, certo? Não precisa de preposição. Agora, quando você quer bem a alguém, já é natural que a gente coloque aí uma preposição. E o verbo querer, quando tem o sentido de desejar, o sentido de desejar bem, né? Assim, de gostar, ele rege a preposição a, ok? Pedir ajuda ao guarda. Aqui o verbo pedir. Você pode pedir algo e a alguém. Então, quando você pede algo, você não tem regência de nenhuma preposição aí, certo? Agora, quando você pede algo ao seu irmão, para o seu irmão, do seu irmão, você já está usando aí uma preposição, seja de, para, a, ok? E quando você, ao se referir a uma pessoa em relação a pedir, você precisa de uma preposição, quer dizer que o verbo pedir rege preposição, né? Quando você se refere a alguém. Então, no caso, olha só, pedir já traz um leque maior de preposições. Você pode falar, eu pedi para meu irmão, eu pedi ao meu irmão, eu pedi do meu irmão, né? E aí a gente vai ver que existem essas diferenças, né, para os verbos. Então, ok, aqui só pra gente... a questão do contexto frasal que eu falei pra vocês, né? Então, o único verbo que eu mostrei pra vocês até agora que ele muda de sentido se a regência verbal dele mudar, né? Foi o verbo querer. Ou seja, o verbo querer algo, o verbo querer, que apenas tem um objeto direto depois, é um verbo que quer dizer desejar. É um verbo transitivo direto. Agora, um verbo querer, que tem um objeto indireto depois, né, vai ter uma preposição, é um verbo que quer dizer gostar. Além de querer, existem outros verbos que também mudam o significado dele quando muda a regência, né? Então, o verbo visar, de mirar, né, assinar, dar visto, ok? Então, eu visei um monte, eu visualizei, eu olhei um monte. Não tem nenhuma preposição aí no meio, eu visei o monte, né? Esse é um verbo transitivo direto que quer dizer olhar, mirar. Agora, se eu disser eu mirei, eu visei ao cargo, quer dizer que eu almejo o cargo, né? Então, quer dizer que eu estou almejando aquilo, não é simplesmente olhar. Então, quando o verbo visar é usado com a preposição, quando ele tem uma regência verbal, quando ele rege uma preposição, ele vai se tornar almejar. Mesma coisa de aspirar, ok? Eu aspirei o perfume. Aspirei o perfume. Entre aspirar e perfume há apenas um artigo, o verbo é transitivo direto, ok? O perfume é um objeto direto. Agora, se você falar, eu aspiro ao sucesso, quer dizer que tem sucesso e você está cheirando sucesso? Não, quer dizer que você deseja sucesso, ok? E como é que você sabe que não é cheirando sucesso? Porque nós colocamos uma preposição, eu aspiro ao sucesso. Ok? Por isso que é incorreta, na norma padrão, é a incorreta forma de dizer eu aspiro o sucesso.
A pessoa tá querendo dizer que ela deseja o sucesso, mas a norma culta, de forma matemática, se a gente olhar, ela disse que ela tá cheirando o sucesso. Então, por isso que existe essa questão de regência do verbo. Então, se ele existe uma preposição, isso muda o contexto todinho, muda a semântica da frase, ok? Bem, como eu falei, a gente muitas vezes estuda a língua de uma forma estática, a palavra solta, né? Mas nós precisamos ver como é que é a língua em uso, a língua em movimento. Acabei de falar para vocês, né, sobre o verbo dormir, por exemplo. O verbo dormir não tem, né, na norma, numa linguagem denotativa, mais formal, dormir não costuma ter complemento verbal, certo? Mas ele pode ter adjunto adverbial, que é sobre a circunstância de como aconteceu aquela ação. Então a gente tem que ter muita noção, certo? Da diferença entre esses dois elementos. Para o verbo, nos importa muito saber quais vão ser os complementos que ele tem, se vai ter ou não, e como esse verbo acontece, como essa ação é realizada. Então, o complemento nós já estudamos agora mesmo. Agora, sobre a circunstância, né? Eu dormi na cama, com calma, tranquilamente, dormi mal. Tudo isso são modos de como se realizaram a ação de dormir. Esses modos não são complementos verbais, são adjuntos adverbiais. Lembrando, advérbio é aquela palavra que sempre diz respeito ao verbo, ok? Advérbio é uma palavra que vai falar sobre como o verbo, sobre como a ação do verbo é realizada. Então, aqui, eu vou pegar os exemplos que eu usei antes mesmo, né? Até mesmo de verbos transitivos, de verbos que têm complementos, e vou colocar aqui adjuntos adverbiais para vocês verem a diferença, né, entre os dois. Então, abraçou a mãe. Aqui, no caso, abraçar é um verbo que aceita um complemento. Nessa frase, esse complemento existe, que é a mãe, certo? Entre o verbo abraçar e mãe, não existe preposição, só tem um artigo é um verbo transitivo direto, a mãe é um objeto direto. Só que aqui se colocou ontem no parque, colocou quando e onde aconteceu esse abraço. Ontem e no parque são adjuntos adverbiais, estão falando quando e onde aconteceu a ação de abraçar a mãe, ok? Obedecer a regra. Obedecer aqui regeu a preposição a, né, que é a questão de obedecer a algo. Por isso, é o positivo indireto, o complemento é um objeto indireto, né? A regra, porque tem a preposição, junto com o artigo, por isso que tem a crase. Só que, além de obedecer a regra, a frase traz que essa obediência aconteceu durante o passeio. Então, obedeceu a regra. Quando? Durante o passeio. Durante o passeio é um adjunto adverbial de tempo, de quando aconteceu a ação, ok? Comer o bolo com colher. Mesma coisa, comer bolo é um verbo transitivo, comer é um verbo transitivo direto, aqui na frase tem um objeto direto, que é o bolo, e aí a frase vem com adjunto adverbial de instrumento. Comeu como? Com colher, com a mão, certo? Com garfo, e aqui, no caso, esse adjunto adverbial está especificando como foi feita a ação de comer. A mesma coisa, pagar o pão ao homem. Pagar já é um verbo que é um verbo que aceita objeto direto e objeto indireto. Nessa frase existem os dois, então nessa frase ele é verbo transitivo direto e indireto. Pagar o pão ao homem, ok? Pagar o pão, pagar ao homem, estão os dois juntos, então ele é ao mesmo tempo direto e indireto. Só que eu coloquei depois com antecedência. Então eu mostrei o modo como foi pago, como foi feita a ação de pagar, né? Esse é um adjunto adverbial de modo. Como ele é utilizado, ok? Então é diferente o complemento da ação do verbo, que é o objeto, da circunstância de como o verbo acontece, que é o adjunto adverbial. Mesma coisa aqui, como eu dei o exemplo. Dormir é um verbo intransitivo, você não tem nenhum complemento. Mas você pode trazer circunstâncias? Sim, cedo é sobre o tempo. Quando você dormiu? Foi cedo, certo? Esse é um adjunto adverbial. Querer muito a vaga. Olha só, a gente já tinha visto, né? Querer a vaga é um verbo transitivo direto. O objeto aí é direto, então é desejar, ele deseja a vaga. E o muito foi colocado aí no meio. Muito é o adjunto adverbial de intensidade. Ele quer quanto? Ele quer muito, ele não quer pouco.
né? Então esse muito traz a intensidade da ação de querer, né? Querer ao bebê como uma mãe. Aí aqui já coloquei o querer, que rege a preposição a, querer ao bebê. Então é um verbo transitivo indireto que significa desejar bem, gostar. Quando você fala querer ao bebê como uma mãe, é gostar do bebê, do bebê como do bebê. Gostar do bebê como uma mãe, certo? Como uma mãe é um adjunto adverbial de modo. Qual é a forma, né? Como você ama, como você gosta desse bebê? Como se fosse uma mãe. Então é uma forma de como acontece esse querer bem nessa frase. Chorar silenciosamente. Chorar também é um verbo intransitivo. Então, se ele é intransitivo, não tem complemento. Mas pode haver circunstância? Sim, como é que foi feito como é que esse choro aconteceu? Foi alto, foi silencioso, foi um alívio, foi uma angústia, foi ontem, vai ser amanhã, foi em casa, foi na rua. Existem diversas circunstâncias, né, que podem ser colocadas sobre a ação chorar, e essas circunstâncias vão ser os adjuntos adverbiais. No caso aqui é silenciosamente um adjunto adverbial de modo. Pedir ajuda ao guarda. Aqui também, nesse exemplo, pedir é um verbo que aceita e está na frase, né? Na frase há escrito o objeto direto e o objeto indireto, né? Pediu ajuda ao guarda. Além dos complementos do verbo, nós temos circunstâncias de quando aconteceu esse pedido, né? E a finalidade. A finalidade também é uma circunstância. Então, ele pediu ajuda ao guarda. Pediu ajuda para quê? Para abrir o portão. Para abrir o portão é adjunto adverbial de finalidade. Qual é a finalidade desse pedido? Abrir o portão, ok? É isso, gente. Essa aula, espero que tenha sido bem. 36 minutos é muita coisa, mas é isso. Na próxima aula nós já vamos ver os elementos, nós vamos ver a diferença entre oração, período e frase, ok? E começar a ver os elementos de uma oração, ok? De um período simples. Então vamos com calma, né? Vimos o verbo hoje, a gente vai começar a ver o que é sujeito. Relembrar, né? Relembrar o que é sujeito, os complementos verbais, nós já falamos muito sobre eles hoje, mas vamos reforçar tudo isso. E outras questões importantes. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato a qualquer momento. Beijos, tchau!